Simulado 115 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer algum curso na área de trânsito, quer fazer concurso público, vai testando os conhecimentos, nos acompanha aqui no canal. Vamos para mais um simulado, são sempre 3 questõezinhas por vídeo em que a gente dá a resposta e faz os comentários sobre a questão. Então bora lá para a questão de número 374. Estamos chegando aí nas 400 questões de legislação de trânsito comentadas e respondidas aqui no canal, naquele preço que você gosta, né? 0,800 à vista ainda mais. Ó, nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, que é o famoso tacógrafo, não é? O agente fiscalizador deverá identificar-se, aí faltou o tracinho aqui, ó, e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e o horário em que ocorreu a fiscalização. Olha, lá no artigo 105 do CTB nós temos a previsão de quais são os veículos que devem usar tacógrafo, não é? Que são os veículos de transporte escolar, os veículos de transporte coletivo de passageiros, né, com mais de 10 lugares, e os veículos de carga com mais de 4.536 kg. Esses veículos precisam usar o tacógrafo. Aí nós temos uma norma específica que trata sobre o tacógrafo, que é a resolução 938 do CONTRAN. Deixa eu deixar aqui para vocês. Ó. A resolução 938 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é a que trata das questões aqui envolvendo o tacógrafo. Então, no caso de fiscalização, se o agente da autoridade de trânsito abordar o veículo, solicitar, por exemplo, a retirada do disco do tacógrafo, a emissão de uma fita, enfim, quando ele retira o disco, ele fica lá indicando, né, que foi aberto ali o compartimento. Então, o agente da autoridade de trânsito assina o verso, coloca o local, data e hora e está tudo resolvido. Tem problema, isso não pode caracterizar algum tipo de violação, enfim. Então, a afirmativa aqui, quando determina que o agente deve fazer isso, ela está correta, beleza? Vamos para a segunda questão desse vídeo, que é a questão de número 375. Ela diz o seguinte, ó: para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida, além de curso teórico. Olha, para mudar da categoria B para C, nós temos as regras estabelecidas aqui no artigo 143, parágrafo 1º. A mudança para as categorias D e E, aí você já vai encontrar no artigo 145. Os dois aqui estão no Código de Trânsito Brasileiro, claro. Né? Aí aqui é o seguinte, né? Se eu vou mudar da categoria B para C, por exemplo, de B para D, de C para D, de C para E, de D para E, que são os caminhos possíveis aqui, seja estabelecido por lei ou ainda, né, você encontra também informações sobre isso na resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Você tem que fazer exames, né? Quais são os exames aqui previstos, né? Exame médico, né, que é o popular exame de vista. Tem o exame psicológico, né? Também, né, que o pessoal chama de exame psicotécnico. E tem também o exame toxicológico, porque a obtenção de categoria se exige, CDOS exige o toxicológico. O único que realmente não é obrigatório aqui é o psicológico, a não ser que você queira incluir o EAR na sua habilitação. Mas é improvável, né, você mudar para CDOE e não ter o EAR, né? Presumo que você está mudando porque você vai se trabalhar como condutor profissional. Então é interessante você ter, porque senão, se for flagrado conduzindo um veículo que se exige EAR quando você não tem, aí é caneta, né? Tem que ter esse cuidado. Então perceba que nós temos exames. Além disso, aqui vai se exigir, claro, o exame prático, né, de prática de direção no veículo para o qual você pretende se habilitar, cujo procedimento você encontra aqui, ó, na resolução 789 de 2020 do CONTRAN. O detalhe está aqui, ó, se exige curso teórico. E aqui, ó, essa exigência ela não existe. A legislação ela não exige curso teórico para mudar de categoria. A lei não traz essa previsão. Esse é o detalhe que vai deixar aqui a questão errada, tá certo? Porque a lei não exige curso teórico para mudança de categoria, beleza? Bora lá para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, olha: Ana foi autuada pelo agente da autoridade de trânsito por dirigir seu automóvel com calçado que não se firme aos pés.
O prazo para indicar o real infrator, se dirigir seu automóvel. Opa! O prazo para indicar o real infrator é de 30 dias. Mas como foi ela mesma que cometeu a infração, é correto afirmar que ela vai receber 4 pontos em seu prontuário. Isso aqui tem uma pegadinha grande, né? Por isso que eu destaquei ali o dirigir sem automóvel. Quando eu vi o prazo para indicar real infrator é de 30 dias, eu digo, rapaz, isso aqui tem um erro aqui, bicho. Ó, é o seguinte, gente, veja. Essa infração, né, de calçado que não se firma aos pés, ela está prevista aqui no artigo 252, inciso 4 do CTB. Ela é uma infração de natureza média, vão ser registrados aqui 4 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 130,16. Só que tem um porém, ó. De acordo com a ficha dessa infração, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, quando a gente olha lá na coluna em relação à constatação da infração, normalmente ela vai estar escrita assim, né? Possível sem abordagem ou mediante abordagem. Normalmente a gente vai encontrar essa diferenciação aí, né? Nessa ficha de fiscalização, se você tiver curiosidade, você vai ver. Inclusive aqui no canal a gente tem uma playlist inteira com fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá certo? E lá nessas fichas de fiscalização, ela tem exatamente isso que eu estou falando. E eu já gravei um vídeo sobre essa infração do inciso 4 do artigo 252. Então você pode procurar nessa playlist sobre o Manual de Fiscalização que você vai encontrar essa ficha. Lá nessa ficha ele vai encontrar assim, ó, constatação da infração. Aí ele tem vídeo e procedimentos. O que é isso? É que quando for no caso de motocicleta ou similares, aqui é possível a autuação e a constatação da infração e consequente autuação sem abordagem. Mas no caso dos demais veículos, a exemplo de um automóvel, essa infração aqui só se constata mediante abordagem. Como é que o agente da autoridade de trânsito vai olhar para o automóvel e autuar uma pessoa por calçado que não se firme aos pés sem abordar? Como é que ele sabe? Então aqui está dizendo que Ana foi autuada pelo agente por dirigir seu automóvel com calçado que não se firme aos pés. Essa infração está errada, gente. Por que ele está errado? Porque ele está dizendo, ó, o prazo para indicar o real infrator, quando é que se indica o real infrator? Quando não tem abordagem. Foi feita uma autuação sem abordagem. Imagina, eu estou com o meu automóvel, avancei o sinal vermelho do semáforo, o agente constatou a infração. Beleza, pode autuar essa sem abordagem? Claro que pode. E aí o agente foi lá e autuou. Ah, se não fui eu vou lá e indico o real infrator. Ah, não fui eu mesmo. Pronto, então a responsabilidade recai sobre mim. Agora, como é que o prazo para indicar o real infrator é 30 dias? No caso de infração, por calçado não se firme aos pés, um automóvel. Então é porque não teve abordagem, tá certo? E a abordagem era obrigatória nesse caso, como para a validade da própria autuação. Se não tem abordagem, o auto é nulo, né? Porque a legislação, nesse caso aqui, exige a abordagem, a não ser que fosse uma moto, e aqui está dizendo que foi um automóvel. Né? Provavelmente, se isso fosse um caso real, e não duvido que tenha, né, casos reais assim, talvez o agente da autoridade de trânsito tenha feito a lavratura de um auto sem abordagem de uma moto e errou a placa, caiu no carro. Aí, nesse caso, o auto é nulo, porque para autuar um automóvel, nessa situação, precisa de abordagem, né? Então o auto não vale nesse caso aí. Na própria defesa, né, você usa o auto de infração na própria defesa, né? Você vai dizer, olha, não teve abordagem, o manual de fiscalização aqui diz que é obrigatória a abordagem. Acabou o auto, ele vai ser arquivado. Então, respondendo objetivamente a pergunta que foi feita, ó, é correto afirmar que ela receberá 4 pontos em seu prontuário? A resposta é não. Por quê? Porque essa autuação está errada. O auto de infração é nulo. Aí, ó, questão boa essa, hein? Quando comecei a ler, cara, deixa aí, ela fica um tempão até gravar o vídeo, e quando fui ler, é que me chamou a atenção, tá vendo? Então tá aí o detalhe. E aí, acertou quantas? E essa última, tava ligado aí desde o começo? Ficou com dúvida? Concorda com o Auto Cordial? Fique à vontade, ó, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, né? Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.